Muito bem, pessoal. Sextou e vamos aqui para o nosso happy hour, para a nossa análise de mercado. Começando aí pelo Ibovespa, que fechou o dia em 2,06 negativo, natural para essa congestão que ele vem encontrando aqui, para essa lateralização. Lembrando que hoje é dia 23 de setembro de 2022. Então, como vocês podem perceber, cada candle desse é um dia, né? Representa um dia. Se a gente analisar, a gente tem aqui um bom cenário de congestão. Vou colocar em amarelinho aqui para facilitar para vocês. A gente tem um bom cenário de congestão aqui. E a gente tem também uma pernada de alta aqui que pode ser caracterizada como um mastro de uma bandeira. Se isso de fato se caracterizar como um mastro, graficamente a gente pode repetir esse padrão desse mastro assim que romper o retângulo, certo? E aí a gente teria a bolsa, eu já fiz esse cálculo antes, em meados aí de mesmo período aí, ao redor de 130 mil pontos, tá? Mas, independente disso, a gente tem um cenário de congestão desenhado aqui. E a gente vocês podem reparar que a gente tem aí alguns bons candles ou alguns bons dias já nessa congestão. Independente se for uma bandeira ou um retângulo, eles são padrão de continuação, tá, pessoal? O que diferencia um ao outro? Bom, normalmente a bandeira a gente tem aí ao redor de até 12 semanas, né, de ocorrência, e se a gente levar em conta o retângulo, ele é considerado retângulo com uma congestão maior aí ele fica mais do que 12 semanas, podendo aí durar até 3 meses, tá? Bom, independente disso, o Ibovespa, ele, do ponto de vista de Fibonacci, ele, se a gente analisar essa última pernada aqui, não é esse que eu queria, é esse. Se a gente analisar essa última pernada aqui, ele está num movimento aí de lateralização, como a gente viu, e se ele não vier testar 61,8 de retração e romper essa lateralização, a gente pode esperar ele ao redor dos 125.700, tá? Na primeira projeção, na primeira extensão. Mas, sinceramente, eu não gosto de pensar nesse cenário. Eu prefiro pensar, entrar numa pernada para surfar a onda 3. E aí, para surfar a onda 3, eu quero que a onda 2 retraia até 61,8. E lembrando que 71% das vezes a retração de 61,8 é atingida numa onda 2. Então, e o que de fato caracteriza ela como uma onda 2. Mas, enfim, só fazendo um breve resumo do Ibovespa, o que esperar Bom, do ponto de vista de indicadores também, a gente tem duas médias importantes, a média de 40, que vem segurando ele aí, a média e a média, desculpa, a média de 40 é a roxa e a média de 200 é a verde. É importante a gente levar em conta que essa média é uma boa resistência, um bom suporte quando rompido, tá, pessoal? E não à toa os preços buscam a média. Então, para quem não conhece nada, se a gente olhar a linha verdinha, o Ibovespa, desde de sua origem, tem uma tendência de alta, e se a gente analisar a média de menor período, que é a roxa aqui, de 40, a gente vai ter aí ela cruzando a de maior período para cima. Quem é fã aí de médias e cruzamento de médias, teria dado compra aqui nesse rompimento da média roxa, que é a de menor período, para a média verde de maior período. Bom, independente disso, a proposta é a gente analisar os setores e a gente começa analisando os dois maiores, aí, os dois mais importantes, que são o setor financeiro e o de consumo, não à toa, por o Ibovespa ser composto pela maioria das empresas que estão nesses dois setores, eles também caíram hoje, tá? Afinal, impactam diretamente, as empresas que os compõem impactam diretamente na composição de Ibovespa, e a gente pode ver que, analisando essa última pernada, se a gente fizer um FIBO desde o início do movimento do setor financeiro, a gente está possivelmente
numa 2, não sabemos ainda se ele finalizou a 2 ou se de fato ele ainda vai lateralizar por um bom tempo, mas a gente está falando de longo prazo. O objetivo aqui é analisar semanalmente e para isso a gente precisa analisar os dias, tá? Bom, se a gente olhar aqui, a gente tem um possível cenário muito parecido com o do próprio Ibovespa, né? De congestão, de lateralização, e nesse caso, em rompimento, a gente pode esperar aí ele nos 12.580, 520, desculpa, para aqueles que consideram isso um rompimento, se a gente considerar essa lateralização aqui, ó, podemos considerar que rompeu, está voltando a fazer um pullback para de vez subir. Então, é de se considerar, não é uma análise que eu jogaria fora, mas o fato é que o setor, no dia de hoje, finalizou com baixa de 1,41. Se a gente analisar isso do ponto de vista semanal, é uma semana positiva. Então, eu diria que se iniciarmos a semana que vem rompendo essa máxima dessa semana, ou seja, rompendo aí os 11.450, a gente pode esperar uma pernada de alta para o índice financeiro. Horas, mas eu compro o índice financeiro? Não, você vai olhar os principais papéis que compõem o índice financeiro. A gente fala isso em outras aulas, tá? Mas, eu não sei qual papel compõe o índice financeiro. Bom, aí você vai vir aqui nesse site da B3, que eu vou deixar o link na descrição. Vai clicar aqui em índices de segmentos e setoriais. Aí vocês vão ver aqui todos os índices que têm papéis relacionados a eles. A gente acaba avaliando os de maior importância em termos de volume de negociação, né? Mas vamos lá, a gente estava falando do índice financeiro, né? Esse daqui, ó. Vai clicar em Saiba Mais, vai vir aqui em Composição da Carteira, e aí aqui você vai conseguir acessar todos os papéis, lembrando que é referente aí à carteira finalizada no dia de hoje, né? E a composição desse índice é válida até de setembro a dezembro de 2022, tá? Por isso que eu falo para olhar trimestralmente. Então vamos lá, ó. O que compõe hoje o índice financeiro? Bom, naturalmente serão papéis aí do setor financeiro, tá? Então, normalmente bancos, seguradoras e etc. Então percebam que a gente tem aí todos esses papéis e a participação desses papéis. Então, eventualmente, se a gente tem uma expectativa positiva em relação àquele índice, eu posso comprar os papéis que têm maior peso naquele índice. Obviamente que eu não vou comprar sem fazer uma análise desse papel, né? Mas vamos lá, então. A gente tem a B3CA3 compondo aí 16% do índice, outros 16% com Bradesco, já são praticamente 32%, com mais 12% do BBAS 3, quase 10 aqui do Itaú, quase 20 do Itaú Unibanco aqui, Itaú SA e Itaú Unibanco. Quer dizer, a gente aqui já passou por praticamente 50% dos papéis. Então, mais até, né? Então, se você pegar aí os 70% que compõem o índice, muito possivelmente esses papéis já vão estar contemplando a expectativa sua em relação ao próprio índice aqui e, ao mesmo tempo, você está diversificando. Se você compuser uma carteira aí com aproximadamente 5 a 7 papéis, você está diversificando. Eventualmente, se um não puxar ou se um não tiver o resultado positivo que você esperava, muito possivelmente, se a sua análise estiver certa, a expectativa é de que os outros puxem o índice para cima. Então, vamos lá, em relação ao índice financeiro, também muito parecido ao Ibovespa natural, as empresas que o compõem também boa parte do Ibovespa. Então, uma vez tendo aparentemente no semanal rompido essa consolidação, a gente tem uma expectativa aí de que ele faça uma pernada de alta parecida com o Mastro da Bandeira para a gente buscar aí os 12 mil. Então,
é claro que isso a gente está analisando do ponto de vista semanal. Se a gente for avaliar o dia, eu diria para vocês que eu espero romper essa máxima aqui, tá? Para ter compra nos papéis que compõem o índice, tá? Mas, independente disso, média de menor período cruzou a média de maior período para cima, já é um bom indicativo, um sinal de que a gente pode ter no curto prazo aí uma tendência de alta. É bem possível que ele venha de novo bater na média aqui de 40 períodos aí, dos últimos 40 períodos, para depois voltar a subir também, ok? Bom, vamos lá. Agora o índice de consumo. Bom, já percebam que aqui ele encontra uma enorme resistência, certo? Nós temos aí a média de 200 períodos batendo, funcionando aí como uma resistência, o que nesse momento, para mim, não seria um bom indicativo de compra, tá? Então, é um setor que eu acredito que vai estreitar mais um pouco em termos de consolidação, para depois se decidir se ele vai para cima ou se ele volta aos patamares abaixo aí da média de 200. Mas volto a ressaltar, essa média aqui é uma média bastante forte como resistência, tá ok? Então, não olharia para o setor de consumo, graficamente falando, tá? Bom, vamos lá. Agora analisando o índice de energia elétrica. Bom, a gente vê que ele já vem de um bom período aí, numa relativa lateralização, certo? Embora com altos e baixos, natural de uma lateralização, a gente tem essa espécie de retângulo aqui, tá? De qualquer maneira, se a gente analisar por Fibonacci, a gente pode ter aqui um excelente momento de compra, tá? Por que eu digo isso para vocês? Ele retraiu até 61,8 de Fibo e 70% das vezes ele retrai até 61,8 de Fibo, certo? E a expectativa agora é que ele inicie, então, aqui teria sido uma onda 1, aqui teria sido uma onda 2, que ele inicie agora uma onda 3, que é a onda de maior expansão, certo? Nesse caso, a gente poderia projetar um índice de energia ao redor aí dos 92.300 aproximadamente, tá? Vale lembrar que ele encontrou aqui também um excelente suporte, que é a média de 200 períodos, e eu acredito agora que ele vai, de fato, acompanhar essa tendência de alta. Bom, eu não estou seguro ainda, eu acho que ele precisa romper esse topo aqui, não tem problema, pode esperar, afinal, o alvo dele é bem lá em cima. Então, eu ficaria de olho nos papéis do índice de energia elétrica, sim. Muito bem, passando agora para o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário. Vocês percebem que ele já tem um pouco menos de volatilidade, né? Mas é um índice que, do ponto de vista de análise gráfica, está interessante, tá? Alguns podem falar que ele pode... alguns não, né? Todos falaremos que ele está sobrecomprado, porém, de qualquer maneira, ele está num vazio gráfico aí, né? Ele rompeu o que seria esse topo histórico e não tem nada à sua esquerda que possa funcionar como uma resistência. E nesse caso, então, é um índice que tem tudo para continuar crescendo. Deixa eu só olhar em outros indicadores. Realmente, todas as tendências para alta, volume relativamente significativo. Então, nesse caso, é um índice que eu também poderia, embora fechou o dia aí com 0,15 negativo, é um índice que eu tranquilamente olharia para compra também.
Índice de materiais básicos, vejam, já é um setor que eu nesse momento não olharia para compra, tá? Ele está numa tendência de baixa, a gente vê esse movimento dos últimos meses ocorrendo, certo? E ele agora está numa lateralização aí que tem tudo para romper para baixo, né? Ele está nesse retângulo aqui, deixa eu fazer certinho aqui. Ele está nessa congestão aqui, né? Vem de um movimento de baixa, na verdade já vem de dois movimentos de baixa, e tem tudo para assim que romper para baixo, as médias também indicam isso, e nesse caso não seria um setor que eu olharia também. Dividendos. Do ponto de vista macro, tendência de alta, tá? Bom, vamos tentar olhar do ponto de vista de FIBO, para ver qual o nível dessa retração. Bateu 50%. Bom, se 70% das vezes ele bate em 61,8 para voltar, os outros 30% pode ser em 50% ou 38,2%. Então, nesse caso, pode ser que ele tenha retraído até 50%, buscaria como alvo 8 mil aproximadamente aí, e nesse caso, olharia para um movimento de compra, porque ele sentou na média de 40, tá? Aqui a gente tem duas possibilidades, ou de fato ele vir testar a média de 200 aqui, ou ele de fato a média de 40 funcionar como um suporte e ele então ir em busca de alvos maiores. Ficaria atento aí a esses patamares aqui de resistência, que seria aí ao redor dos 7.200, e também nesse outro de aproximadamente 7.400. Uma vez que rompeu isso, eu olharia para os papéis desse índice com carinho. Então, nesse caso, vamos manter o índice de dividendos aí numa toada de acompanhamento por enquanto, tá? Índice X ou índice industrial, claramente uma tendência de baixa, não olharia nesse momento. Índice imobiliário, temos um cenário de possível reversão, ele vem já numa boa tendência de baixa há um bom tempo e pode ter revertido tendência exatamente nesse ponto em que a gente tem. Deixa eu até pegar FIBO para ver. Primeira retração de 61,8 batendo, assim a gente estende FIBO para exatamente a terceira extensão, o que indicaria que isso aqui pode ser de fato uma onda 4. Eu explico tecnicamente melhor para vocês depois, mas seria mais ou menos 1, 2, 3 estendida. Eu estou fazendo uma 4 aqui, ó. E se a 4 já terminou, isso seria uma onda 5. Como que a 3 é estendida? Sendo a 3 estendida, a 1 é igual a 5. O que me levaria a crer que eu posso já ter finalizado um ciclo aqui nesse menor tempo de Elliott. E posso estar iniciando um novo. Nesse sentido, aqui seria o meu novo número 1, tá? O que me leva a crer que ela pode voltar num médio prazo a buscar novamente o 61,8, mas de qualquer maneira, para o curto prazo, eu consigo imaginar um movimento ainda de alta, afinal, ela rompeu. Percebem que ela reverteu tendência aqui e vem quebrando pivôs em cima de pivôs, levando o índice para cima.
Nesse caso, graficamente, a gente teria como um novo alvo aí esse valor aí ao redor dos 816. A gente tem a média menor cruzando a maior para cima, indicativo também de positividade, tá? Então, assim, para o curto prazo é um setor que eu também olharia. Utilidades, fechou o dia positivo. Nós temos um cenário de relativa lateralização, Fibonacci possivelmente em 61,8, exatamente, o que me leva a crer que eu buscaria aí os 10.600 para esse índice. Bom, nós temos aqui como possíveis cenários de resistência essa região dos 9.630 e dos 9.900, mas é um índice que caminha, pelo menos no curto prazo, para uma tendência de alta. Então, eu olharia também esse papel aqui. Deixa eu ver só no semanal como é que está. Interessante, eu olharia sim esse papel para compra, tá? E para finalizar, small caps, numa tendência de baixa, encontrou, está surfando aqui em cima da resistência da média de 200 períodos, então eu não olharia para compra nesse momento, com exceção de que esse papel de fato rompa essa lateralização que ele se encontra, volte a fazer um pivô, aí eu já espero que essa média de 200 tenha virado, confirmando minha reversão e compraria então no rompimento desse pivô. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a nossa análise de setores. Vamos ver como é que se comporta ao longo da semana. Qualquer dúvida, contem com a gente. Obrigado, um abração e bom final de semana.